Eu já estou até errando o texto, irmão. 2 Samuel, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 17. 2 Samuel, capítulo 5. Amém? Se você está perto de alguém bonito, bonita aí, diga glória a Deus. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 5, a partir do verso 17. Diz a palavra do Senhor. Quem abriu, diga eu vou para o céu. Quem não abriu, diga me espera, que eu vou também. Tem algumas pessoas ainda, irmãos, a caminho do céu. Vamos esperar todo mundo chegar junto, amém? Diz a palavra do Senhor. Ao saber que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu entregarás nas minhas mãos? O Senhor o respondeu: vá, eu os entregarei nas tuas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e os seus soldados os apanharam. Mas uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou ao Senhor de novo e lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-o em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois este é o sinal de que o Senhor sai à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus de todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Aleluia. Senta aí um pouquinho, eu quero, junto com você, compartilhar esse texto. Eu estava olhando para esse texto e vendo tantas coisas tremendas que acontecem aqui. Davi é um jovem que um dia está no campo, e Deus se agradou daquele jovem. E Deus mandou o profeta ungí-lo, porque um dia ele seria o rei de Israel. E Davi continuou adorando a Deus no campo, lutando contra leão, lutando contra urso, cuidando das ovelhas, até que seu pai um dia manda ele para o campo da batalha, levar mantimento para os irmãos. E ele vai levar para os irmãos que estão na guerra, mas não deixa as ovelhas de qualquer jeito. E quando ele chega lá, ele descobre que tem alguém que foi contratado pelos filisteus. E este alguém é um gigante, que amedronta todo mundo. Mas Davi sabe o Deus que ele serve. Ele entende que Deus é Deus grande, irmãos. Sabe, tem gigante que tenta amedrontar a gente. E a gente tem que apresentar o tamanho, sabe, a largura, a profundidade do nosso Deus. E Davi faz. Interessante que Deus sempre dá vitória a Davi. Passa-se algum tempo, Davi agora está com 30 anos. E agora aquilo que aconteceu lá atrás chega para a vida de Davi. Ei, há um tempo aí, há um processo, mas vai chegar, vai se cumprir. O que Deus prometeu, Deus prometeu. E é lindo que Davi espera e quando chega aquele momento, os filisteus sabem que Davi agora é rei em toda a região. Davi é rei em Judá, Davi é rei em Israel. E eles ficam apavorados com aquilo. Eles verem a promessa de Deus ganhando forma, ganhando vida, na vida de Davi. E aí eles levantam um exército para guerrear, para ter uma batalha contra Davi.
Aí começa algumas coisas para a nossa vida dentro desse texto. Sabe que quando Deus coloca a mão sobre nós, os inimigos também se levantam. E se levantam numa proporção muito grande, porque o texto diz que todo o exército se levantou. Ele tenta, e ele vem de uma forma muito forte para tentar nos destruir, nos desestabilizar. Mas a palavra do Senhor diz que Deus nunca nos deixará. Deus nunca vai abandonar você, nem mesmo no meio da batalha. Hebreus capítulo 13, versículo 5, parte C, diz a palavra de Deus: nunca o deixarei, nunca te abandonarei. Jesus, quando foi esse assunto aos céus, o último texto registrado de Mateus capítulo 28, ele fala sobre isso. Jesus olha para os discípulos e diz, ensinando para ele a obedecer todas as coisas: estarei com vocês sempre. Olha para alguém e diz aí: Deus está com você sempre, até o fim dos tempos. Agora, irmãos, quando a gente olha para o texto, e presta atenção no texto, eu quero começar falando do versículo 24. Nós encontramos aqui uma poderosa garantia. Davi tem uma garantia muito forte em suas mãos. Deus diz: eu vou na frente da tua batalha, eu vou te ajudar. A tua luta agora é a minha luta. Que coisa linda! Eu fiquei parado nesse texto e olhando o que Deus estava dizendo. Deus está dizendo: eu sou com você. Eu me antecipo aos problemas que você tem. Eu sou aquele que te dou a garantia de vitória no meio dos desafios que você está passando. Esse homem era ungido de Deus. Esse homem era alguém que Deus havia levantado. E agora opositores, ou seja, inimigos, se levantaram contra ele. Infelizmente, na realidade, é assim, isso não mudou, né? Quando Deus coloca a mão sobre nós, quando Deus unge os seus filhos, o seu servo, quando Deus dá uma promoção, quando Deus abre alguma porta, quando Deus estabelece alguma coisa, quando Deus traz uma proteção, quando Deus traz um livramento, quando Deus traz uma bênção sobre a família, ou uma conquista pessoal, o inimigo se levanta. Os inimigos se levantam, às vezes se levantam dentro da casa, às vezes se levantam no trabalho, às vezes se levantam na rua. Às vezes você olha para um lado, olha para o outro e diz assim: como assim? Não tem nada a ver. Esses dias eu estava indo na casa do meu filho, da minha nora, ver alguma coisa do neto, eu parei o carro, encostei, daqui a pouco veio um cara, não sei de onde, disse: você é dono da rua? É o dono da rua e vai deixar o carro aí? Eu fiz conta que não é nem comigo, nem olhei. Mas é assim que às vezes acontece. Os filisteus olharam, souberam de Davi, e eles disseram: não, vamos destruir, vamos acabar com ele. Levantamos um exército. E eles vêm contra Davi duas vezes. Você já percebeu no texto? No versículo 17 ele vem para prender Davi. Sabe que Satanás às vezes cria armadilha. Ele diz assim: não, eu não vou matá-lo, mas eu vou prendê-lo. Eu vou prender ele num medo, numa angústia. Eu vou prender ele numa situação que ele já não adora mais. Eu vou prender a vida dele de forma que ele não consiga sair desse calabouço. Ele tenta criar, algumas circunstâncias que venham nos prender. Mas não funcionou. Davi foi lá e venceu. Então agora eles dizem: vamos de novo. E desta vez nós vamos para matá-lo. Porque essa é a missão de Satanás: roubar, matar e destruir. Então ele vem para destruir Davi. Ele vem para destruir o agir de Deus na vida de Davi. Mas Davi sabe quem é Deus, irmãos. Você sabe quem é Deus?
Havia momentos na vida de Davi que ele sabia o que Deus fez. E eu sei que você tem momento da sua vida que você sabe o que Deus fez. Se a gente fosse abrir aqui, cada um fosse contar um livramento, a oração que começou de 100 anos, pronto, ia ser o culto de 100 anos. Só contando as bênçãos, porque são muitas. Não dá para indicar quantas são. Interessante é que Davi, ele tem uma intimidade com Deus tão grande. Esse capítulo começa, eu não sei se você lembra, Davi pegando o seu exército e marchando para Jerusalém. Jerusalém era habitada pelos jebuseus. Havia uma fortaleza em Jerusalém que os jebuseus habitavam lá. E quando ficaram sabendo que Davi estava indo na direção, o que disse o rei deles? Disse: Davi, nem os cegos, nem os aleijados perderiam uma guerra para você. Não tem como você tomar essa fortaleza, não tem como você ter vitória. E Davi, Deus dá uma intimidade, ele vê uma água saindo, ele diz: se a água sai, ela entra. E entra por debaixo da muralha e consegue vencer aquele exército e consegue conquistar aquele lugar. Agora ele está com aquela fortaleza. Algo que era intransponível, agora é de Davi. Deus deu vitória a Davi. Mas aqui vem uma coisa que me chamou a atenção, é que os filisteus dizem: vamos atacar Davi. E eles vêm para atacar Davi. E quando Davi sabe que o inimigo está para atacá-lo, o que Davi faz? Diz o texto: ele desce a fortaleza. Davi desceu a fortaleza. Davi desceu ao centro do lugar de proteção. Davi desceu ao lugar onde estava o trono do rei daquele lugar. Davi desceu onde as muralhas o cercavam, onde fazia um alicerce muito forte, onde havia uma grande estrutura para Davi. Eu comecei a pensar sobre isso. Eu disse: Deus, por que Davi desceu para a muralha? E eu pensando sobre isso, eu comecei a imaginar: Davi desceu para o lugar que ele tinha como lugar seguro. Quantas vezes nós não somos ameaçados no nosso dia a dia, irmãos? Quantas circunstâncias não aparecem para nós? E quando aparece, o que é que a gente procura? A gente procura um lugar que a gente acha que é seguro. A gente procura um lugar de proteção. A gente procura aquilo que muitas vezes a gente aprende, no mundo de negócios, chamado de zona de conforto. A gente procura algum lugar que sirva como um abrigo, que sirva como um escudo, que sirva como um esconderijo, mas geralmente esse lugar é produzido, é criado, é construído pela mão humana. Algo que a gente constrói e diz: não, aqui eu estou seguro. Algo que a gente diz: não, agora eu tenho habilidade suficiente para resolver isto. Não, eu tenho a maneira certa. Como dizem aí fora, eu tenho a manha. Quem não tem a manha não entra não, Eu tenho as manhas, eu sei fazer, eu sei realizar. Ei, um lugar seguro. E Deus trouxe você hoje no culto, talvez para ouvir isso. O lugar seguro para a sua vida não é fortaleza, não são muralhas, não é nada que o homem pode construir, mas é o esconderijo do Altíssimo. É a sombra do Onipotente, é a presença de Deus. Eu imagino enquanto Davi está ali, olhando para tudo aquilo e pensando nas estratégias, porque ele era um homem de guerra, imaginando como é que a gente vai fazer a defesa, por onde ele vai vir. Olha, bota a guarda aí no túnel, porque eles podem ter a mesma ideia que nós tivemos, e nós estamos aqui no centro, as flechas não vão chegar, as catapultas não vão nos atingir, não vai ter problema, e nós vamos vencer ele. Ele caiu em si, irmãos, porque às vezes Deus nos unge, às vezes Deus nos abençoa,
Às vezes traz uma resposta até uma oração que a gente já pediu a Deus. Quantas vezes você clamou e Deus já respondeu, mas no decorrer da história parece que a gente esquece isso e a gente começa a buscar proteção onde não tem proteção. A gente começa a desviar do propósito de Deus para entrar no nosso propósito. E quando isso acontece, a gente vai ficando meio que em crise. E eu imagino que no meio de uma situação dessa, Davi caiu em si. Davi parou, porque diz o texto que Davi lembrou, imagino eu, dos livramentos. Davi lembrou da mão de Deus estendida sobre a vida dele. E a partir daí nós percebemos algumas lições, algumas coisas diferentes entre o relacionamento de Davi e Deus. Davi tomou decisões fantásticas. Hoje eu quero dar um tema para esse texto. Eu quero dar um tema para esse sermão. E o sermão e o tema é: Deus vai à frente das suas batalhas. Agora, quando isto acontece, Davi nos ensina. Primeira coisa que Davi fez: Davi orou ao Senhor. Quando você está no problema, na dificuldade, qual é a primeira coisa que você tem feito? Procurar um amigo? Se desesperar? Arranjar um jeito de fazer uma muralha? Tentar resolver da sua forma? Criar mecanismos que possa te dar essa vitória? A solução não é essa. A solução é: ore ao Senhor. Davi orou. Você, crente aí, cheio do Espírito Santo, dá um toque em alguém e diz: Davi orou. Aí dá outro toque e diz para ela: ora também. Amém? Davi orou. O que é orar, irmãos, nesse sentido? De uma forma que a gente possa entender. Davi dobrou os seus joelhos, se humilhou, se rendeu, dependeu de Deus. Ele orou. Nós temos tantos motivos para orar, mas em vez de orar, nós tentamos criar alguma forma para resolver. O que eu e você precisa é orar. Orar a Deus. Orar é saber que a gente precisa dele. Orar é entender que quando a gente fala, Deus escuta. Orar é colocar diante do Senhor tudo aquilo que está nos perturbando. Orar é chegar diante de Deus e dizer para Ele quais são os inimigos que tem afrontado. Sabe, numa dependência. Às vezes a gente tem tantas circunstâncias e a gente fica angustiado, mas a gente muitas vezes não procura o caminho da oração, o caminho da entrega. Davi não, Davi orou. Porque Davi tinha convicção que em Deus ele vencia os seus inimigos. Então a primeira coisa que Davi faz agora é buscar a Deus. Busca a Deus. Você vai ver os céus se abrindo ao teu favor. Você vai ver a bênção de Deus acontecendo. Quer ver uma coisa? Quantos aqui tem algum inimigo, seja espiritual, seja emocional, seja físico? Você tem algum inimigo, algum adversário, alguma coisa que está aí perturbando, que às vezes até tira o sono? Tem muita gente, né? Sabe como é que a gente vence isso? Não é indo na academia, malhar o físico, não é simplesmente, sabe, se cercando de pessoas, não é fazendo muralhas, não é se colocando em lugares altos, não é se colocando de pé, é se colocando de joelho, é orando, é buscando. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, jejuar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos que orar. Orar. Buscar a resposta de Deus.
Você quer vencer seus inimigos? Ora. Clama ao Senhor, busca o Senhor, ajoelha diante de Deus. Chora diante dele. Davi simplesmente orou. E ele faz uma oração pedindo uma orientação de Deus. Deus, como eu vou vencer meus inimigos? É para que eu saia para a batalha contra eles? Ou é que eu fique aqui? Onde é o melhor lugar para estar? Deus deu a ele resposta. Irmãos, quantas pessoas você conhece que têm sofrido? O inimigo tem avançado e ele não encontra vitória porque ele não encontra o caminho da oração. Quantas vezes eu ou você esquece isso e a gente não entra no caminho da oração, a gente entra no caminho do desespero, mas a gente não entra no caminho da entrega, e a gente não percebe a mão de Deus, a gente não percebe o cuidado de Deus para a nossa vida. Quando a gente está passando por problema, quando a gente está passando pelo cerco, né? Você sabe que é um cerco do inimigo, né? Para onde você vai, ele está. Quando a gente está passando por dificuldades, fica mais fácil para você entender. Quem é que a gente tem consultado? Quem você consulta? Pega o celular, liga para a mãe, liga para a tia. Quantos, infelizmente, né? Ligam para ligações perdidas. Estou com uma dificuldade, então eu vou ligar para o agiota. Estou com um problema financeiro, talvez ele resolva. E cada dia entra num buraco pior do que o outro. Quantas pessoas, irmãos, você não conhece, que quando o inimigo chega, tenta resolver o problema e a única coisa que faz é mais dívidas? Quantas pessoas, quando estão passando por um sofrimento, tomam decisões sem buscar Deus? Entra num casamento que é uma furada. Ou outros que entram no caminho do divórcio, de uma separação, outra furada. Outros que entram numa empresa, numa aliança, numa sociedade e depois se arrependem. Quantos passam por processos difíceis em todas as áreas e não consultam Deus? E por não consultar Deus, vão vendo os problemas só se avolumando. Davi faz diferente. Davi não tomou nenhuma decisão, irmãos. Enquanto Deus não lhe deu resposta. Ele sabia quem era seu inimigo, mas nem contra o seu inimigo ele tomou uma decisão, enquanto Deus não disse para ele o que fazer. Eu e você precisamos aprender a consultar Deus. Eu e você precisamos, aquilo que os discípulos pediram. Sabe que uma certa vez, Mateus diz que, capítulo 5, que os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, nos ensina a orar. Nós temos que aprender a nos colocar diante de Deus. Nós temos que aprender para que a gente tome as decisões certas. Ei, cuidado com que decisão você vai tomar. Antes de tomar, ora, para que Deus te dê a resposta. Porque uma decisão errada pode destruir sua vida, pode destruir o seu casamento, pode destruir tua empresa, pode destruir teus amigos, pode destruir teus filhos, pode destruir, pode arrebentar com a vida de muita gente. Davi era o rei. Havia uma nação dependente dele. Então ele não toma uma decisão antes de buscar a Deus. Cuidado com a decisão que você vai tomar, porque pode arrebentar a tua vida emocional, pode destruir a tua vida espiritual, ou física, ou financeira.
primeiro busca o Senhor. Davi sabia em quem ele podia confiar. E eu acho lindo nesse texto, porque ele toma uma decisão. E ele não toma uma decisão precipitada. A decisão dele é consultar ao Senhor. E o Senhor traz resposta. Segunda coisa interessante nesse texto. Se você quiser anotar, anote aí. Aguarde o tempo de Deus. Eu vou repetir para você. Aguarde o tempo de Deus. Irmãos, hoje em dia, o sinal da amarelo já está buzinando para o carro da frente. Hoje em dia, você vai na empresa e a frase célebre é: eu quero isso para ontem. Tudo que a gente faz hoje no mundo é numa manifestação de velocidade. Nós aprendemos a ter as coisas rápidas, queremos resolver algumas coisas de uma forma muito rápido. E aí rápido nós damos respostas que vão nos prejudicar, porque nós não queremos esperar. Coisa ruim é esperar. Nós não queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa velocidade, da forma como nós planejamos, do jeito que nós queremos que aconteça. E aí Deus decide às vezes vir pelo caminho mais longo, decide às vezes vir no outro dia. Ah, Senhor, se tu tivesse vindo ontem, meu irmão não tinha morrido. Agora tu chegou atrasado. Deus não se atrasa. Ele tem o seu tempo. O nosso tempo é cromos. O tempo de Deus é kairos. O nosso tempo é o tempo do relógio. O tempo de Deus é diferente, queridos. Sabe? Às vezes nós temos dificuldades em esperar. E temos dificuldade em esperar o tempo de Deus. Você lembra de Samuel? Ele chega lá e Saul tem oferecido holocausto antes do tempo. Deus tirou a bênção por causa disso, porque Deus não está, preso ao sacrifício que eu e você faz. É melhor obedecer do que sacrificar, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Quando a gente espera, nós estamos dizendo que Deus está com o controle. E se Deus está no controle, irmão, Ele sabe tudo. Deixa Deus controlar. Deixa Deus guiar a tua vida. A gente precisa aguardar o tempo de Deus para a nossa vida. Assim como Ele fez na vida de Davi. Vai chegar o tempo. Né? Vai chegar o tempo. Diga aí para alguém: vai chegar o tempo. Aleluia. Eu via, meus irmãos, eu ficava olhando, eu dizia: meu Deus, quantas vezes o Wilson ansioso, dizendo: Deus, quem é? Deus vai mandar minha bênção, Deus vai mandar minha varoa. Aí chegou Débora. Vai chegar o tempo, irmãos, vai chegar. Eu lembro que quando novo, irmãos, eu era música de rebanhão, eu era mago que dava dó. Meu paletó listrado era de uma lista só. Era, irmão, eu era muito magro mesmo. E eu tinha um complexo de inferioridade. Se eu fosse no médico fazer um exame, precisava de raio-x, não, porque eu era muito magro mesmo. Vocês pensam que eu estou exagerando? Olha as fotos. Mas um dia eu estava jogando bola e 2 amigos meus, rapaz, eles casaram. E eu fiquei tão feliz. Porque eu disse: rapaz, se eles casaram, não é possível que não vai acontecer comigo, né? Aí Deus foi e mandou Luciene. Há um tempo, irmãos. Há um tempo de Deus para todas as coisas. Davi consulta o Senhor. Senhor, é tempo de subir contra os filisteus. É tempo do Senhor me dar a vitória agora. Olha o que o texto diz. Versículo 19.
subirei contra os filisteus, o Senhor vai entregar nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Sabe, a gente precisa desse tempo de Deus, tempo de ouvir a voz de Deus, saber discernir quando é Deus que está falando, quando é Deus dizendo assim, vai, quando é Deus dizendo não, não vai. Davi pergunta ao Senhor e o Senhor diz: ataca os filisteus. E ainda diz mais: vai de frente, porque eu vou entregar eles nas tuas mãos. Eu percebo que não todas as pessoas, mas muitos de nós, e digo eu como primeiro de todos, às vezes por não esperar o tempo, toma decisões que se atropelam. Eu penso que um dos grandes desafios dos nossos dias é tomar decisão, porque muitas vezes nós queremos tomar decisão para agora, nós queremos para algo imediato, e aí a gente acaba errando. A gente olha para as coisas, a gente quer que seja feito a nossa vontade aqui na terra e também no céu. Mas a Bíblia nos ensina diferente. Salmo 40, versículo 1, né? É o texto para os solteiros. Esperei com paciência no Senhor. Né? A gente precisa esperar com paciência. Quando a gente para e espera com paciência, diz o texto, parte B: e se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tenha paciência. Em terceiro lugar, deixe Deus ir na frente da tua batalha. Toma frente não. Porque talvez o inimigo seja maior. Não toma frente não, porque talvez você não esteja preparado para aquilo. Davi era um homem de guerra, venceu o leão, venceu o urso, venceu o gigante, todas as batalhas, todos os exércitos que vieram contra Davi, perdeu. Mas quando Davi sabe dos filisteus, mesmo ele sabendo de tudo isso, ele não vai para a batalha na sua própria força. É verdade que a gente no dia a dia adquire algumas habilidades, não é isso? Você adquire, seja ela artesanal, seja ela helênica, não é? Estudou, aprendeu algumas habilidades, ou aprendeu alguma habilidade que eu vou chamar de artística. E às vezes a gente acha que por ter aquela habilidade, ou porque você treinou muito, aí ficou forte, grandão, aí acha que vai resolver na força do braço. Não confia na tua força. Sabe, Davi não confiou na força do seu exército, Davi não confiou na força do seu braço, Davi não confiou nas suas estratégias, ele confiou na direção de Deus. Ele deixou Deus guiar, ele deixou Deus ir à frente. Deixa Deus guiar a tua família, deixa Deus guiar a tua história, deixa Deus guiar a tua vida, deixa Deus guiar o teu caminho. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Foi assim que aconteceu. Quando Davi ia para a batalha, ele perguntou ao Senhor: é para que eu vá? O Senhor disse: não, fica, eu vou sair na tua frente, eu vou pelejar por você. Se Deus peleja por Davi, você pode abrir um sorrisão, porque Deus peleja por você. Porque às vezes, irmãos, a gente está sorrindo, às vezes a gente está passando e as pessoas estão olhando e a gente está: ai. Mas só Deus sabe as guerras que estão sendo travadas em terra. Só Deus sabe como não está a vida, feito Paulo diz, sabe?
inimigos por fora e temores por dentro. Só Deus sabe como é que estão as circunstâncias, a dificuldade. Os inimigos que estão ali alojados muitas vezes na alma. E eles são cruéis. Que tal deixar Deus pelejar a sua guerra? Que tal deixar Deus passar na frente? Passa na frente, Deus. Deus peleja por você. É lindo isso, porque o Senhor disse a Davi: assim que você ouvir um som de passos por cima da amoreiras, sai rapidamente, pois este é o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir os filisteus e o seu exército. Eu fiquei imaginando. Você já viu aqui? Quem já viu aqui um exército marchando? Vou tentar trazer para você. Quem já esteve perto de uma estrada, ou mora até perto, ou estava sentado, ou parado no lugar, e passou daquelas carretas carregadas, com todo, sabe, todos os pneus do mundo, cheia de peso. Você já esteve num lugar assim, uma carreta passou? Quem já? Você percebeu que o chão tremeu? Você percebe que a estrutura balança? Você percebe que quando um exército passa, ou quando muita gente passa por um lugar, a estrutura balança? Nesse texto, diz que o que balançou foi a copa das árvores. Deus veio andando, imagina, Deus vindo. Ele não mandou olhar para o chão, Ele mandou olhar para o alto. Ele diz: olha, eu vou vir de algo sobrenatural. Você não consegue calcular como eu estou indo na sua frente. Você só vai ver as árvores, a copa delas balançar, e é o sinal que eu estou indo. Vem atrás de mim, caminhe aqui agora, porque eu estou dando a direção, eu estou dando a vitória. Eu fiquei imaginando, e eu saltava em casa e eu dizia: poxa Deus, Davi olhando e dizendo: olha ele passando lá, ó Deus passando, e a vitória chegando. Que marcha é essa, irmãos? Eram os passos de Deus, eram os passos do Senhor, passos firmes, sabe? O meu amado é alto e rosado, e ele vem saltando pelos montes. Era Deus andando, dando direção. Os inimigos, quando ouviram, eles ficaram tão perdidos que correram na direção do exército de Davi. Eles não tiveram nem, problema para destruir os inimigos, porque eles viram a copa das árvores, o barulho, o estrondo de um exército. Era o sinal de que Deus estava chegando para agir. Deus está chegando na hora certa para agir na tua vida, na tua história. Aquilo que você tem orado, eu não sei, mas Deus sabe. Aquilo que você tem dito: Deus, como? Ele está dizendo: fica aí. O sinal é: eu vou na tua frente. Eu vou para destruir os teus inimigos. Agora são meus inimigos. À medida que o exército de Deus avançava, as amoreiras se movimentavam. À medida que Deus andava, as amoreiras balançavam. Quando o som de Deus, o barulho das marchas era ouvido nas copas das árvores, era o tempo de sair para o combate. Este era o sinal da guerra. Presta atenção. Olha o que Deus está dizendo. Ele está dizendo que por causa de você, por causa da tua família, por causa da tua história, Ele vai mover o sobrenatural e vai manifestar a bênção tanto lá como no natural.
Aquilo que é ligado nos céus é ligado na terra. Como é nos céus, assim também será na terra. A glória de Deus vai invadir a tua vida e vai te trazer vitória. Aonde você olhava e dizia: não tem como vencer, o exército dele é muito forte, eles já cercaram tudo. Deus diz: eu venho pela copa das árvores e eu vou te dar a vitória, eu vou te devolver a bênção, eu vou derrotar os teus inimigos, eu vou estabelecer a bênção do Senhor sobre a tua vida. Descansa em mim, espera meu tempo, consulta o que eu tenho para a tua vida. Em último lugar, o que é que a gente percebe nesse texto? E por que a Bíblia deixa ele registrado? Eu sei que para muitas coisas, mas eu queria que essa saltasse aos teus olhos e ao meu. Eu percebo que está lá. Em quarto lugar, Deus tem interesse em nossas batalhas. Tua batalha, irmão, tua batalha, irmã, não passa desapercebida de Deus. Ele tem interesse. A tua guerra é guerra dele. O inimigo, quando vem te ferir, Deus é este pai, eu vou usar essa expressão, furioso. Ele diz: meu filho não, minha filha não, mexeu com o filho errado, mexeu com a filha errada. Eu vou me levantar, e quando eu levantar você vai ver. Para mim é uma mensagem, ou talvez é a mensagem central do texto do versículo 24. É que Deus tem um interesse profundo pelas nossas batalhas. A Bíblia diz que Ele não nos deixa. Então Ele enfrenta nossos desafios. Ele não nos deixa passar pelo desafio sozinho. Quando passares pelo vale, eu vou. Quando passares pelo fogo, eu vou. Quando for na montanha, eu estou. Deus não te abandona. Olha para alguém, por favor, crendo, mas só olha se você crê. E diga para ela: quando Deus diz que vai à sua frente, Ele vai. Ele está afirmando: eu vou lutar a tua guerra. Amém? Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Aleluia. Fica de pé. Aleluia. A palavra do Senhor deixa claro: Deus instruiu Davi. Deus instruiu Davi o momento de avançar. Deus instruiu Davi qual era o sinal. Deus instruiu Davi o momento de proceder. A minha oração hoje é que Deus instrua a tua vida e a minha vida. Que Deus nos dê direção. Que nós possamos ouvir a voz de Deus. Que eu e você esteja atento ao sinal de Deus. Que eu e você perceba que Deus é maior do que os nossos problemas. Deus é maior do que qualquer inimigo que vem à nossa frente. Ele não é o Deus que faz tremer só o chão. Ele faz a copa das árvores. Ele vem por cima do problema. Ele anda sobre a tempestade. Ele é o Deus que dá ordem, ninguém ordena para Ele. Ele é o Deus que estabelece. Ele é o grande eu sou. Eu não sei que circunstâncias você está passando. Eu não sei que decisão você tem que tomar. Ei, consulta Deus. Espera o tempo dEle. Perceba que esta tua batalha é interesse de Deus de guerrear. Então faz como Davi. Pede instrução. Se você puder, fecha teus olhos.
Pede instrução para Deus. Deus, como é que eu vou resolver isso? Deus me orienta. Eu confio em Ti. A minha certeza está em Ti. A minha vida eu coloco diante do Senhor. Vai na minha frente. Se eu for, eu não vou saber fazer. Se eu for, talvez eu não saiba como vencer. Talvez eu me atropele. Talvez eu troque a ordem das coisas. Talvez eu vá guerrear na hora errada com o inimigo errado. Mas o Senhor sabe todos os momentos da batalha. Então vai à minha frente. Como tu fosses na vida de Davi, orientasse Davi, desse direção a Davi, traz direção hoje para a minha vida. Traz direção para a minha causa. Traz direção para a minha família. Traz direção para a minha vida emocional. Traz direção para a minha vida espiritual. Traz direção para a minha vida financeira. Traz direção para a minha vida física. Me dá direção. Me mostra como resolver. Me faz entender as promessas, porque as tuas promessas têm o teu sim. O Senhor prometeu, eu vou à tua frente. O Senhor prometeu, eu vou te dar a vitória. O Senhor prometeu, eu vou travar esta batalha. Deus é o Deus que vai guerrear a tua guerra. Deus é o Deus que vai guerrear a tua guerra. Não tenha medo. Se coloca diante de Deus. Ele conhece o plano, Ele conhece as estratégias do teu inimigo. Você não conhece, mas Deus conhece. Você não sabe por onde ele vem, mas Deus sabe. Vai ter hora que Ele vai dizer, vai de frente. Mas tem hora que Ele vai dizer, vem por trás. Vai ter hora que Ele vai dizer, é agora. Vai ter hora que Ele vai dizer, não, não é o momento. Espera eu passar à frente. Quando os discípulos estavam na tempestade, Jesus vinha andando sobre as águas. E diz o texto, a intenção dele era passar à frente. Deus quer passar à frente. Convida Ele. Diz a Ele, papai, passa à frente. Diz a Ele, passa à frente. Passa à frente porque eu não estou aguentando. Passa à frente porque minhas forças acabaram. Passa à frente porque eu não tenho nem mais lágrimas para chorar. Passa à frente porque eu já não sei mais como agir. Eu já me atropelei demais. Ele vai passar à frente. Ele vai vencer. Ele vai te dar vitória. Assim eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Deus vai lutar as tuas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Oh! Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado. Passa à frente. Passa à frente desta mulher. Assim que eu luto. Passa à frente desse homem que clama, que chora. Oh! Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Parece que sou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que sou cercado, mas declara sou isso. guardado por Ti. O reino espiritual está se movendo em teu favor. Há um exército de anjos, de querubins, de serafins de Deus, andando por cima das copas das árvores. O Senhor vem a passos largos na frente da
batalha. Ele é o Jeová de Sabaote. Ele é o Deus da guerra. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Ao som dos tambores, diga: parece, cante. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, Assim que eu luto minhas guerras. Pai, Tu conheces cada pessoa que está aqui, Senhor. Tu sabes aquele que saiu de casa, sabe como quem sai para mais um culto. Aquele que chegou aqui pensando eu não tinha nem para onde ir, era mais uma programação. Mas tu também sabe aquele que vem orando, que vem chorando, dizendo: Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma palavra, eu preciso de um som. Fala ao meu coração. Ei filho, ei filha, confia, porque o Senhor está passando à tua frente. Ele é o teu esconderijo, a tua fortaleza. Ele é o teu escudo, o teu baluarte. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, confia. Às vezes você está no meio da fortaleza, achando que a segurança é a fortaleza que você construiu. Não é. Se Deus está dizendo sai, sai. Se Deus está dizendo olha, vem para cá, vem. Se Deus está dizendo eu vou te abençoar ali, confia. Entrega, te lança. Deixa Deus usar você. Orando esses dias, Deus falou ao meu coração: apenas faça. Eu orava e Deus dizia: apenas faça. E naquele momento eu disse: Senhor, isso é só para mim. Eu entendi que não era. Então eu peguei o celular e Êxodo capítulo 14, versículo 15, eu coloquei: disse o Senhor, diga ao povo que marche. E eu coloquei uma mensagem dizendo que Deus muitas vezes parece que Ele quer que a gente vá com Ele. E Ele diz: siga. E Ele diz: deixe. E Ele diz: vá. E Ele diz: avance. E se nós confiarmos, nós vamos receber a vitória. E eu lembrei de uma frase em inglês da Nike, que a tradução diz: apenas faça. E eu lembrava de um testemunho, de uma pregação da filha de Billy Graham, onde ela fez um sermão sobre isso. E eu chorava. E Deus dizia: apenas faça. Hoje eu levei um baque muito forte no coração. Nós fomos evangelizar e eu sei que Deus está dando aqueles bairros para o povo de Deus. Eu tenho convicção disso. Não sei quanto tempo vai para que aquelas famílias todas se rendam ao Senhor, mas eu sei que vai.
E hoje, quando nós fomos evangelizar, saímos para distribuir em torno de 3.000 panfletos. E tínhamos 5 pessoas. E eu disse: Deus, no dia eu estou esperando que toda a igreja vá, Deus. E hoje, para convidar o povo, a gente só tem 5. Eu posso acreditar que esse povo vai, Senhor? Será que eles querem a mesma coisa que eu quero? Será que eles sonham a mesma coisa? Será que eles querem a mudança do bairro, que muitos deles são familiares deles? Meu Deus, me ajude. E mais uma vez Deus disse para mim: apenas faça. Porque Deus não depende de mim, Deus não depende de você, Deus é Deus. O que eu e você precisamos fazer é ouvir a voz dEle, é entender o tempo de Deus para nós, e apenas ir. Se Deus diz: eu venho por debaixo da terra, Ele vem. Se Deus diz: eu venho por cima das árvores, Ele vem. Eu não sei como, mas Ele vem. Se Ele diz: eu vou guerrear por você, Ele vai guerrear por você. E você vai viver os melhores dias de Deus. Eu tenho pedido a Deus: Deus, misericórdia, me ajude. Me ajude, porque a gente faz um evento desse e gera uma expectativa. Gera uma expectativa que a gente vai orar, que a gente vai pregar, e que todo mundo que está ali, ou uma boa parte, vai se converter. Possa ser que não aconteça nada disso. Mas a Bíblia diz que um planta, o outro colhe. Deus é quem dá o crescimento. Operando o Senhor, quem impedirá? Queridos, creia. Deus vai lutar a sua guerra. E será lindo o que Deus vai fazer. Quando você acordar, ou quando você for dormir, durma e acorde crendo: Deus batalha as minhas guerras. Parece que eu estou cercado, eu estou com a visão de Geazi, eu estou cercado, mas Deus vai te dar a visão de Eliseu. E você vai olhar aqui ao redor desse exército que pensa que te cerca, ao exército de Deus, dos anjos de Deus com espada flamejante, que vem andando por cima da copa das árvores. Deus vai te dar a vitória. Eu quero orar com você nesta hora. Eu quero orar pela tua vida. E quero dizer para as mulheres, para os homens também, mas principalmente para as mulheres, porque tem ali o setembro, né? Amarelo, que as mulheres fizeram ontem. Ali tem umas flores com QR Code. Você pode botar a câmera do seu celular lá e vai ter uma frase de Deus para você. E Deus vai ministrar no seu coração. Creia. Homem, você pode ir lá também, porque a frase também vai servir para você. E as mulheres que quiserem, pode tirar a foto lá e postar na bênção do Senhor. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero orar pela tua vida. Há uma cantina lá atrás também esperando você. Se você quiser comprar a camisa da igreja, até para estar no evento lá com a camisa que você queira, você procura lá atrás o diácono Elton, a diaconisa Marielle. Você que vai pegar o convite, não sai correndo não. Lá atrás o pessoal na recepção está distribuindo lá. Você pode pegar lá em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar pela tua vida. Deixa eu orar por você. Pai, queremos te render graças por tudo, pela vida de cada filho, de cada filha que se encontra nesse lugar. Meu Deus, derrama da tua bênção, da tua direção, que eles possam ouvir o teu som, e que o Senhor dê um sinal, para que eles possam agir, assim que o Senhor declarar para a vida deles. E que venha, meu Deus, do teu livramento, que venha, meu Deus, da tua bênção sobre a casa de cada um deles, sobre a família, sobre os amigos, sobre a vida emocional, sobre a vida espiritual, sobre a vida física, meu Deus, sobre a vida financeira. Meu Deus, que cada decisão que o teu filho, a tua filha tem para fazer,
o Senhor possa ir à frente, que eles possam esperar o teu tempo, e que eles recebam da tua bênção, que eles recebam uma semana de graça, uma semana de milagre, de portas abertas, de salvação, de alegria, de riso estampado no rosto, bênçãos e bênçãos, milagres sem medidas sejam derramadas sobre a vida deles. Eu os abençoo, Pai, em nome de Jesus.